Vamos seguir aqui com os nossos assuntos. Mais um tanto complexo. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, estabeleceu novas regras para o uso de câmeras corporais pela PM aqui de São Paulo. Segundo Barroso, os equipamentos devem ser usados em 3 situações: operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública, operações para responder ataques policiais. E o que a gente tem visto de ataques policiais nos últimos tempos não é brincadeira, últimas semanas, inclusive, né? Será que essa discussão deve ser apenas focada só no uso das câmeras ou ela é ainda mais ampla, como o caso que a gente mostrou ontem aqui, da jovem que foi baleada às vésperas ali no caminho da ceia de Natal e foi baleada por talvez um erro ali na abordagem dos policiais da Polícia Rodoviária Federal lá no Rio de Janeiro, terem confundido o carro da família com um carro de bandidos, terem atirado e esse tiro ter pego a jovem de 26 anos. Soraya, eu acho o seguinte, né? Abordagens como essas que estão se tornando midiáticas, como esses tiros que a PRF deu no carro dessa jovem, ou como aquele policial que jogou a pessoa da ponte, eu particularmente não sei se as câmeras seriam suficientes para evitar que isso acontecesse. Tamanho o grau de dissonância entre a conduta que se espera de um policial e a conduta que a gente verificou nesses 2 casos, nessas 2 filmagens. Mas, de todo modo, eu acho que as câmeras, elas são um instrumento até para a proteção dos próprios policiais e para facilitar o esclarecimento de certas ocorrências. Então, eu acho que, assim, a gente tem falado muito da necessidade de trazer mais eficiência aos mecanismos públicos. As câmeras, sem dúvida, são um instrumento de eficiência, porque elas vão conseguir mostrar exatamente o que aconteceu durante uma abordagem, vão facilitar os inquéritos, vão facilitar as investigações criminais. Eu não gosto de quando as câmeras são colocadas como se fossem uma forma de fiscalizar o próprio policial e ponto final. Porque não é isso. Pelo contrário, é uma forma de trazer mais segurança ao próprio policial. Que muitas vezes, e a gente falou isso aqui essa semana, né? Existe uma desconfiança muito grande da população na polícia. Poxa vida, se ele tem uma câmera nele e ele prova que ele adotou a conduta adequada ou que eventual excesso tinha uma justificativa plausível, com certeza a população vai ter mais confiança na polícia. E desculpa, é o que a gente precisa hoje, porque o crime está crescendo, o crime está mais organizado e com a população desconfiada da própria polícia, é tudo que eles precisam para crescer e florescer ainda mais. Então, nós, como sociedade, temos que apoiar qualquer medida que faça com que a gente consiga confiar mais na nossa polícia novamente. E aí, Pepe? Não, assim, quem é contra câmera corporal na polícia está indo contra a ciência, está indo contra o óbvio, né? Quando você pega, por exemplo, o caso de São Paulo, que tem estudos sérios, né, feito pela Fundação Getúlio Vargas, você vê que o nível de letalidade policial reduziu 80%, não é? Aí as pessoas vão falar, poxa, claro, tem a câmera no corpo do policial, ele vai agir menos, né, com medo de represália. Pelo contrário, o nível de ocorrências aumentaram, né? Ou seja, aumentou a ocorrência e diminuiu a letalidade policial. Em todos os aspectos, a câmera corporal na polícia é um bom negócio, é uma boa política pública. Agora, Soraya, o que me deixa perturbado e não me deixa empolgado em relação a isso é o STF entrar na seara da política, né? Não dá para o Barroso e não dá para o STF apontar como é que o governador do estado de São Paulo e a polícia do estado de São Paulo ou a polícia de qualquer federação deve atuar. Isso está dentro da política pública. E quem tem competência para fazer política pública é quem é eleito. É o governador, são os prefeitos. Então eu vejo essa decisão do Barroso e do STF como algo completamente bizarro, né? E fora de qualquer ótica e lógica. Não dá para aceitar que o STF tenha condição de estabelecer e apontar como tem que ser feito política pública, né? Quem tem a caneta é o governador eleito, é o prefeito eleito. Em relação à polícia, quem tem a caneta é o governador do estado de São Paulo. Então, cabe ao Tarcísio e cabe ao governo do estado de São Paulo criar e implementar melhores políticas públicas. E eu espero que ele implemente as políticas públicas de acordo, aí sim, com estudos técnicos, né, que mostram claramente que a câmera corporal
é algo bom, que reduz a letalidade policial. E mais do que isso, a câmera policial pode ser utilizada como forma de ajudar a polícia a treinar, né? Eu fico imaginando, por exemplo, essas abordagens da polícia com câmera policial. Você pode mostrar para as pessoas que estão chegando na corporação policial qual que é a abordagem que funciona e qual que é a abordagem que não funciona por meio de imagens reais de atuação policial. Então, sobre todos os aspectos, a câmera corporal é algo bom. Espero que todos os estados da federação implementem, mas não dá para a gente aceitar que essa decisão venha do Supremo Tribunal Federal, que deve ficar restrita à questão judicial e, no meu modo de ver, restrita a questões constitucionais. Não chama atenção também essas 3 situações que foram pontuadas pelo STF, né? Então, os equipamentos devem ser usados em operações de grande envergadura, incursões em comunidades vulneráveis para restaurar a ordem pública e também operações para responder ataques a policiais militares. Esse é mais um caso, eu concordo bastante com a linha que o PP trouxe, né? Em que eu concordo com o mérito, ou seja, eu acho que essas situações exigem, de fato, o uso das câmeras corporais, contudo, não tem como concordar com a forma como está sendo tomada essa decisão, porque entram diversos fatores nessa equação, por exemplo, de disponibilidade orçamentária. Essa é uma questão de priorização política daquilo que o governador, o gestor público na ponta, acredita que é prioridade diante do orçamento que ele possui, porque o orçamento público sempre é limitado. E quem a população elegeu para fazer escolhas concretas diante da escassez do orçamento a respeito de quais são as prioridades e a forma de implementar a política pública foi o Poder Executivo e não o Judiciário, que, aliás, não foi eleito por ninguém. E outro ponto que me chamou muita atenção na decisão, o ministro Barroso estabelece que os dados a respeito da eficácia do uso das câmeras ao longo dos meses seja mensalmente enviado para o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo tivesse um papel de auditoria sobre a política pública. Ora, o papel de fiscalização da política pública e do trabalho do Poder Executivo é do Poder Legislativo, que são representantes do povo, igualmente eleitos, que precisam, de fato, fazer uma análise de eficiência. A avaliação de desempenho das políticas públicas é um ponto essencial, mas para que isso funcione adequadamente, é preciso que cada poder se atenha ao seu papel constitucional. Então, apesar de concordar inteiramente com o mérito, ou seja, precisamos avançar na implementação das câmeras corporais, precisamos ter critérios de prioridade a respeito de que tipo de operação, que tipo de efetivo vai estar equipado com a câmara corporal. Eu concordo inteiramente com isso, mas quem deve guiar esse processo, quem deve gerir essa política pública é o Poder Executivo, são os governadores e os comandantes das polícias, e não o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu trazer mais um elemento para esse nosso bate-papo que envolve a força policial, porque um policial militar atirou em um homem que filmava uma ação na Grande São Paulo. O Álvaro Nocera explica essa história. O caso aconteceu em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Na madrugada do Natal, policiais militares foram acionados para liberar uma via que havia sido bloqueada. Ao chegar no local, encontraram cones que impediam a passagem da viatura. Moradores questionaram a presença dos policiais e um desentendimento começou. Uma outra viatura aparece na filmagem. Ao todo, 4 policiais estão na ocorrência. A discussão aumenta e um dos PMs desce da viatura e acerta uma das pessoas com golpes de cacetete. Na sequência, outro agente de segurança se aproxima e atira queima-roupa contra um homem desarmado de 24 anos que queria gravar a ação dos policiais. Mais moradores aparecem na gravação pedindo calma aos oficiais.
O rapaz baleado foi encaminhado ao Hospital Antônio Giglio. A ocorrência foi registrada no 89º Distrito de Osasco. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a PM instaurou um inquérito para investigar o caso e afastou os 4 policiais envolvidos na ocorrência. Outro caso de violência aconteceu na Penha, zona leste de São Paulo. Criminosos armados mataram um idoso de 78 anos na frente da esposa e da neta na véspera de Natal. Susumu Fukidome foi ao supermercado com a esposa para comprar os últimos produtos antes da ceia. Ele estava a caminho do carro com a família quando criminosos abordaram o casal com a neta. Os bandidos queriam dinheiro e a bolsa da mulher, que entregou. Mesmo assim, os criminosos atiraram contra as vítimas. O idoso não resistiu aos ferimentos. Segundo a SSP, a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos pela morte de Susumu Fukidome. Bom, e aí, no primeiro caso, né? Justificava? É o quê? Quebra de protocolo? É o quê, assim? A gente estava aqui se perguntando, enquanto a manchete estava passando, que qual é o motivo para não se utilizar câmeras corporais? Poxa, o menino ele não tinha arma, ele estava filmando uma ação policial. O que ele estava fazendo de errado? Por que aqueles policiais não poderiam ser filmados durante aquela abordagem? Infelizmente, isso joga muito contra, porque a gente começa a desconfiar que tem algo ali que vai ser feito, que as pessoas, que aqueles policiais envolvidos não gostariam que fosse visto pela sociedade. Mas espera aí, por que eu não poderia ver o que é feito durante uma abordagem policial? Será que tem algo de errado que está acontecendo? Será que tem algum tipo de abuso? Então, é muito ruim, pega muito mal. Nas últimas semanas uma notícia atrás da outra de violência policial. E, infelizmente, isso faz com que pesquisas como a que a gente viu, que a gente comentou no bloco anterior, tragam um sentimento de desconfiança da população com relação à polícia, o que é muito prejudicial para a nossa sociedade. Com relação ao segundo caso, absolutamente lamentável que um pai de família, que um vô de família perca sua vida às vésperas da ceia de Natal por uma bobagem, porque eles deram para os criminosos o que eles haviam pedido, né? É assim, lamentável, injustificável, e toda a minha solidariedade aos familiares desse senhor. Não, imagem triste, né? Primeira, mostra claramente que a polícia, parte da polícia, né? Não vou generalizar a polícia não, né? A gente sabe que tem muitos policiais, bons policiais, a gente sabe que a corporação policial, apesar desses casos que está vendo recentemente, né? Ainda é confiável, não é? Mas mostra claramente que parte da polícia não gosta de transparência. E tem uma questão que eu acho ainda mais absurda, não é? Você vê, por exemplo, que ele atirou no cidadão desamado porque estava gravando a operação policial. Ele poderia ter dado um soco na mão do cara, poderia ter dado um tapa na mão do cara, poderia ter batido na pessoa, tirado o cacetete, mas não. Ele preferiu usar a arma de fogo, que é letal. E a pessoa que filmou está em estado grave no hospital. Isso é proporcional? Óbvio que não. Isso é legal? Óbvio que não. Qual que é o problema do cidadão gravar uma operação do Estado? É bom lembrar, por exemplo, que a polícia nada mais é do que a mão armada do Estado. O Estado que exerce o monopólio da força. E quem executa e quem concretiza essa força são as forças policiais. Então, vejo com naturalidade um munícipe, um cidadão, gravar, sim, a operação policial. E o segundo caso, como bem disse a Ana, mostra claramente o grande problema da população do Brasil. Não só de São Paulo, do Brasil. A tal segurança pública. Infelizmente, as pessoas têm um sentimento cada vez pior de insegurança, não é? É difícil a gente andar pelas ruas de qualquer lugar do Brasil e se sentir seguro de alguma forma. Então, infelizmente, o segundo caso mostra claramente algo que poderia ter acontecido com qualquer um. Poderia ter acontecido comigo. Eu poderia estar no mercado fazendo a minha comprinha da ceia de Natal, ser abordado por 2 bandidos, né, na moto e ter ceifado a minha vida, né? Ou seja, é algo que realmente deixa a gente triste, porque poderia ter acontecido com meu pai, comigo, com os meus amigos. Então, realmente, lança a luz a essa desgraça que é a segurança pública do Brasil. Mano, para você, nesse primeiro caso, né,
essa reação do policial diz muito sobre o motivo de tanta discussão quando se fala de câmera corporal? Diz muito, Soraya, e diz muito também sobre a relação do Estado brasileiro com o cidadão brasileiro. Porque é como se o Estado brasileiro não entendesse que precisa conquistar legitimidade para ter a sua atuação acontecendo de forma mais fluida, de forma mais eficiente. Eu gosto muito de citar um raciocínio do Marcílio Marques Moreira, ele refletindo sobre a forma de funcionamento do poder, o exercício do poder pelos governos. Ele dizia que todo governante ele precisa utilizar para conseguir governar de forma efetiva moedas do poder, que são a força, a propaganda, o ganho econômico, a esperança ou o medo. E tem um outro ponto que é a legitimidade. Quanto mais legitimidade um governante, um governo, uma instituição possui, menos custoso é exercer o poder, ou seja, menos ele vai precisar usar dessas outras moedas do poder. E parece que falta essa compreensão no Estado brasileiro, de que conquistar a legitimidade, ou seja, conquistar a confiança do cidadão no poder que você está exercendo através do serviço público, através do trabalho da polícia, nesse caso concreto, é algo que aumenta a eficiência, porque se a sociedade confia na polícia, a sociedade vai cooperar com a polícia, vai trazer informações sobre o seu território, sobre aquilo que só o morador é capaz de saber e que cortaria caminho se essa informação fosse trazida para o trabalho da operação da polícia. No entanto, a gente vê o oposto, a gente vê quase um modo de relação baseado no medo, baseado na imposição da autoridade por meio da força. Então, se o cidadão, por alguma razão, está desconfiado e começa a filmar a operação, o policial aparentemente está se sentindo ofendido, como se ele não entendesse que precisa conquistar a confiança da população, porque nesse processo ele é o servidor público, ele é o funcionário e o cidadão é o patrão, o cidadão é quem é o chefe do governo. Então, a gente precisa restabelecer a ordem das coisas. Parece que o mundo está invertido no Brasil, que o Estado atua como se ele fosse para se servir da sociedade, não para servir a sociedade. A gente precisa restabelecer o básico. O cidadão pagador de imposto é o patrão do Estado. E o Estado existe para servir ao cidadão pagador de imposto. Então, se alguém deseja filmar uma operação policial, tem todo o direito. E não deve receber um tiro, pelo contrário, deve receber a cordialidade do policial que está exercendo a sua função para a proteção da sociedade e não para o combate à sociedade. Agora, se tem uma coisa que está acontecendo também, é os ladrões criativos, inovando a cada dia em suas ações. Esse criminoso que a gente vai mostrar agora invadiu uma casa para furtar 2 bicicletas. Mas, na tentativa de não ser identificado, o ladrão fantasma usou um lençol para esconder o rosto. A ação aconteceu na Avenida Henrique Valadares, em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime... O BP já está até rindo aqui, né? O crime foi flagrado por câmeras de segurança e acabou repercutindo, óbvio, nas redes sociais. O ladrão fantasma contou com a ajuda também de um comparsa e a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender ao caso, mas destacou que realiza patrulhamento na região. É brincadeira? Pelo amor de Deus. Olha isso. Tá, chega a ser cômico, mas olha... Não... Assim, é brincadeira, mas o que mais me chama a atenção na notícia é o fato de que a polícia nem tomou conhecimento dessa ocorrência. O que mostra
o grau de extensão dos problemas da nossa segurança pública, porque uma pessoa está tendo um bem de valor sendo roubado, furtado de dentro da sua casa e ela nem procura a polícia. Não sei se isso deve ser normal, se ela conseguiu encontrar a bicicleta, mas assim, a que ponto chegamos que você tem um bem subtraído de dentro da sua casa e você sequer sinaliza isso à polícia? É tanto desprezo, tanta assim, tanta certeza de que nada vai acontecer, de que não vão achar mesmo. Isso é muito comum com furto de celular. Sim. Hoje em dia as pessoas elas fazem o BO, primeiro porque ele é online, e segundo porque você precisa desse boletim de ocorrência para, por exemplo, comprovar perante um banco que não foi você que fez a transação, etc. Assim. Mas veja o tamanho da descrença da população nas nossas forças policiais. Você é roubado, você é vítima de um crime, você não se dá nem ao trabalho de ir à polícia porque sabe que não vai acontecer nada. Novamente, a câmera de segurança que flagrou ali essa ação inusitada, né? E acabou circulando nas redes sociais. Eu acho que, assim, eu entendo o que você falou, Aninha, mas eu acho que a questão aí é outra, assim. Eu acho que o pessoal ficou aliviado, porque isso é ladrão de galinha. Né? Fala, poxa, poderia ter sido pior, poderia ter vindo um ladrão mais violento, ter rompido a porta da minha casa, ter roubado bem de valor, ter feito a minha família de refém, mas pulou e levou uma bicicleta. Mas quão bizarro? Mas assim, eu acho que é bizarro o seguinte, né? O nível de grau de que você fica aliviado, de certa forma, mesmo quando furta um bem de valor seu, não é? Porque você começa a comparar o que poderia ter acontecido e coloca na balança, poxa, poderia ser pior. Foi só a bicicleta. Né? E eram dois trapalhões ali, ó. Dois trapalhões roubando a bicicleta, colocando lençol no rosto ali, ó. Bizarro. Mas, né? Pepe, isso que você falou é absolutamente comum, né? Às vezes alguém conta pra gente, fui assaltado, levaram meu celular. Ainda bem que foi só isso. O celular, né? Gente, a gente não tem que se contentar. Agora, uma questão que a gente tem que falar pras pessoas... Normalizar, né, os exatamente. Os é importante você formalizar, né, os furtos, né? Fazer boletim de ocorrência, porque isso ajuda a gente saber exatamente qual que é a mancha de furto que tem nas respectivas cidades e ajuda a polícia, né, da cidade onde mais está tendo caso. Isso, e ajuda a polícia e ajuda o governador a alocar, né, a força policial naquela mancha pior para fazer ronda. Então, para a questão de política pública, é importante que a gente sempre avise a polícia qualquer tipo de furto que possa acontecer.